Bom, hoje nós vamos falar sobre vírgula, né? Esse sinal de pontuação aí que muitas vezes é responsável por tirar alguns pontos em redações e que muitas vezes a gente se considera capaz de utilizar de uma maneira mais ou menos intuitiva, instintiva, né? Eu acho que tem que ter vírgula aqui, eu acho que tem que ter vírgula ali, e muitas vezes dá certo, mas nem sempre, né? Tem alguns casos de vírgula que muitas vezes a gente considera que eles devem ser colocados, né, que a vírgula precisa ser colocada ali e não de acordo com a norma padrão do português, tá? E tem casos em que a gente não vê necessidade de vírgula por causa de né, uma série de fatores e a gente acaba por não colocar, mas precisa, tá? Então a inconsciência, o intuito, a intuição, né? Isso pode nos ajudar, mas nem sempre é o caso. Eu vou começar então com alguns casos de vírgula mais clássicos, né? Mais simples, mais intuitivos, mais inconscientes. O pessoal domina normalmente muito bem, tá? O primeiro caso de vírgula, o primeiro caso que pede vírgula é o da enumeração de elementos. O que é enumeração de elementos? Você está citando, né? Está listando elementos aí, está listando tópicos, tá? E na hora da escrita, esses tópicos precisam ser separados por vírgula ou ponto e vírgula, dependendo do caso, tá? Então, para dar uma teleaula, eu preciso de computador com câmera, internet, quadro, giz, apagador, tá? Para listar essas coisas, computador com câmera, internet, giz, quadro, apagador, para listar essas coisas todas na hora da escrita, eu precisaria ir marcando com vírgula, tá? Outro caso aí que muitas vezes não representa tanta dificuldade, né, e que é bem parecido com essa enumeração de elementos, é quando você enumera não substantivos, não coisas, mas orações, eventos, tá? Coisas que aconteceram, ou que estão acontecendo, ou que aconteciam, ou que acontecerão, ok? Então, se eu estou narrando, né, se eu estou descrevendo, melhor dizendo, como é a minha rotina, eu poderia escrever da seguinte maneira. Às 6 horas da manhã, eu acordo, vírgula. Levanto-me, vírgula. Como alguma coisa, vírgula. Escovo os dentes, vírgula. Tomo um banho, vírgula. Visto-me e saio para pegar o ônibus e ir para a escola. Para enumerar essas coisas todas, né, todas essas ações, né, que não tem nenhuma conexão entre elas, eu não falei eu faço isso, e faço isso, depois faço aquilo, mas também faço. Eu não encadeei essas orações de nenhuma maneira. Às vezes na literatura isso acontece, tá? As pessoas não utilizam conectivos para listar, para enumerar ações, para enumerar eventos. Elas vão só na base da vírgula ali, tá? Não é só na literatura. Então é por isso que é necessário vocês saberem que quando você vai enumerar também ações, também eventos, é necessário que haja a presença da vírgula ali, ok? E ainda um outro caso um pouco intuitivo, esse menos do que os outros anteriores, tá? Que é o vocativo. O que é o vocativo? O próprio nome nos ajuda um pouco a perceber, né? Voca tem a ver com voz, com invocar, com convocar, tá? Então, vocativo é o termo dentro de uma sentença que você utiliza para fazer um chamamento, para convocar alguém, para mostrar que você está se dirigindo a alguém. Então, Pedro, você pode falar mais alto? Pedro, nessa frase, foi o vocativo, tá? É a pessoa a quem você se dirigiu, a pessoa com quem você está falando. Como Pedro
não faria uma diferença significativa para a estrutura dessa frase, eu poderia muito bem dizer: você pode falar mais alto? E a frase continuaria boa, continuaria inteligível, compreensível, tá? O Pedro não está na estrutura da frase. Ele não está agarrado naquela frase. Se você tira, é como se fosse um apêndice, tá? Não sei se alguém já fez cirurgia de apêndice aí, né? De apendicite. Se você retira o apêndice do seu corpo continua funcionando incrivelmente, maravilhosamente, tá? Então é um extra, é um a mais ali. Só que diferentemente do apêndice corporal, tá? O vocativo, embora não faça parte significativamente da estrutura da frase, tá? Você pode falar mais alto. Por que ele está ali então? Ele está ali justamente para você chamar a pessoa, para você mostrar que você está se dirigindo a ela, tá? E aí, por não ser uma coisa essencial para a estrutura da frase, a gente marca isso com uma vírgula, tá? A gente vai marcar com vírgula. Outros exemplos de vocativo aí. Tem um que é bem interessante, né? Imaginem as seguintes palavras dispostas em uma frase, tá? Eu vou falar sem entonação nenhuma, como se eu estivesse escrevendo essas palavras. Meu filho quer ir a craseado praia. Meu filho quer ir à praia. Eu posso dar dois sentidos completamente diferentes para essa mesma sentença, tá? Dependendo da entonação com a qual eu a pronuncio ou dos sinais de pontuação que eu coloco ali. Ok? Quais são os dois? Se eu simplesmente fecho essa frase sem colocar pontuação nenhuma, só no final, e eu coloco um ponto final mesmo, né? Ou uma exclamação, essa frase vai virar uma frase declarativa. Meu filho quer ir à praia. Tá? E aí o meu filho é o sujeito do verbo quer, do quer ir à praia. Tá? É o meu filho que é o sujeito ali, estou declarando algo sobre ele. Mas eu poderia pegar essa mesma frase e colocar uma vírgula, tá? Depois de filho, e eu poderia também colocar uma interrogação no finalzinho da frase, e aí ela ficaria: meu filho quer ir à praia? Fez diferença totalmente ali, tá? Agora, meu filho é a pessoa a quem eu me dirijo, ele também é o sujeito do quer, tá? Mas ele é a pessoa a quem eu me dirijo e a frase deixou de ser declarativa. Ela é um convite agora, tá? Então fez toda a diferença ali só de colocar uma vírgula e uma interrogação no final. Esse é o vocativo, é a pessoa que eu invoco, que eu convoco, tá? É a pessoa para quem eu falo, beleza? Amigo do vocativo é o aposto. O que seria o aposto? O aposto é um termo, tá, que eu uso para caracterizar ou para explicar algo que veio antes. Tá? Para explicar um nome, para explicar uma entidade, para explicar uma pessoa, um animal, uma coisa sobre a qual eu me referi anteriormente. Tá? Então, se eu quero dizer a sentença. Se eu quero dizer a sentença: Londres é uma cidade cinzenta. Londres é uma cidade cinzenta. Tudo bem, já falei, já dei a informação principal, tá? Mas, às vezes eu estou diante de uma pessoa que não sabe o que é Londres, tá? Ou então eu estou diante de uma pessoa que quer saber se eu tenho conhecimento sobre o que é Londres. Ou então eu quero mostrar um conhecimento a mais sobre Londres. E aí eu posso dizer muito bem: Londres, capital do Reino Unido, é uma cidade cinzenta. Ou capital da Inglaterra é uma cidade cinzenta. Tá? Esse capital da Inglaterra aí é uma informação adicional. É uma informação que, como vocês viram,
ela não faz falta para a estrutura informativa da sentença, tá? Mas ela pode adicionar significados, ela pode adicionar sentidos dependendo da situação em que você esteja. Às vezes você precisa colocar uma informação como essa, né? Então esse é o único aposto que eu poderia colocar para Londres? Não. O aposto ele é informativo, mas ele também vai muito da sua opinião, tá? Então, às vezes você poderia colocar o aposto, por exemplo, Cidade Natal de Amy Winehouse, tá? Minha cantora preferida. Por que que eu colocaria um aposto como esse? Justamente para trazer uma informação que me interessa ou que eu acho que pode interessar a pessoa com quem eu estou falando. Esse é o aposto. Ele tem esse poder de trazer uma informação a mais ou de mandar uma indireta às vezes, tá? Como assim mandar uma indireta? João foi promovido. João, sobrinho do patrão, foi promovido. Agora eu mandei uma indireta, tá? O sobrinho do patrão aí vai trazer essa informação a mais aí, que parece que eu estou colocando ingenuamente, mas que na verdade ela vem carregada de malícia, né? Porque eu não quis parar a minha frase, eu não quis parar o meu fluxo de informações à toa, só para dizer aí inocentemente que ele é sobrinho do patrão, tá? Então, essa informação aí adicional, a mais, essa informação que eu coloco ou por malícia, ou para trazer uma informação a mais, ou para mostrar como eu me sinto, mas é uma informação a mais, uma característica, uma explicação a mais sobre o termo que veio imediatamente antes, tá? Essa informação é o aposto. E o aposto, por não ser obrigatório para a estrutura informativa da sentença, né, ele é apenas um adendo, ele é um a mais, ele é uma informação extra, ele vai ficar entre vírgulas. Tá? Ele precisa ficar entre vírgulas, ou entre travessões, ou entre parênteses, mas normalmente entre vírgulas mesmo. Ok? Daqui para frente vai ser um pouco mais complexa a situação, tá? Um pouco mais complexa a regra. Conhecem adjunto adverbial? O que é um adjunto adverbial? Vamos lá. A ordem natural das frases na língua portuguesa, tá? Os elementos que vão entrar numa oração, que vão entrar numa frase comum, são esses aqui. Sujeito, tá? Verbo, objeto. Se você aleatoriamente vai ali, né, na cozinha e pede para o seu pai, para sua mãe produzirem frases da cabeça deles, frases aleatórias, é muito capaz de virem coisas nesse sentido aqui. João quebrou o vaso. Miguel comprou um pão. Ana gosta de sorvete. Tá? Essas três frases aí se encaixam nessa estrutura, que é a estrutura padrão da língua portuguesa. É a única? Não. É a certa? Não. Tem um monte de certas e tem um monte de outras aí. Tá? Pode ser OVS, OSV, dependendo do contexto, tá? Mas o natural para nós, as primeiras frases que aprendemos, né, que aprendemos a produzir, seguem esse modelo aqui, né? Que é a informação principal de uma sentença. É quem fez o que a quem, ou quem fez o que com o que, tá? Quem fez o que. A gente tem, então, essa estrutura básica aqui. Vai ser sempre assim? Não. De vez em quando você quer ajudar a pintar uma cena mais detalhada na cabeça da pessoa com quem você está falando, né? Para quem você deu a informação. Então, ao invés de Maria leu um livro, sujeito, verbo, objeto, Maria leu o livro, eu poderia dizer para você que Maria leu o livro ontem, que a Maria leu o livro com sua mãe, que a Maria leu o livro alegremente,
que a Maria lê o livro em seu quarto, que a Maria lê o livro com seus óculos, tá? Que a Maria lê o livro para a prova. Maria lê o livro e uma série de outras coisinhas aí que eu poderia colocar e que daria um adendo, uma informação extra para essa sentença, né? Que daria uma circunstância. Essa é a palavra-chave do adjunto adverbial. Circunstância, tá? Em quais circunstâncias esse fato aconteceu? Em qual lugar, em qual época ou vai acontecer, né? Em qual lugar, em qual época, com companhia de quem, com qual instrumento, de que modo, com qual finalidade, tá? Entre outras informações aí que você pode trazer para sua frase para pintar uma cena mais detalhada, ok? Você pode trazer, algumas vezes isso é mega importante, algumas vezes não é, tá? Às vezes essa é a parte ainda mais importante do que a própria sentença em si, tá? Então, se eu quero dizer, eu quero informar duas coisas aqui. Lucas aprendeu a dirigir comigo, tá? Comigo que ele aprendeu a dirigir. E eu quero frisar muito esse comigo. Eu quero deixar bem claro que se não fosse a minha ajuda, o Lucas jamais aprenderia a dirigir. Então, esse comigo ele vai ter que receber um espaço especial na minha frase. Tá? Aí eu estou deixando de trazer outras circunstâncias. Né? Estou filtrando aí. O Lucas aprendeu a dirigir comigo num Vectra durante 6 meses. Aqui na vizinhança, medrosamente. Todas essas informações aí que aconteceram com o processo de aprendizagem do Lucas, eu varri, não quero saber delas, porque eu quero focar no comigo. É essa informação que me interessa comunicar agora aqui para vocês. Tá? Então, ao invés de Lucas aprendeu a dirigir comigo, eu poderia muito bem dizer para vocês que comigo Lucas aprendeu a dirigir. Tá? Lucas, comigo, aprendeu a dirigir. Lucas aprendeu comigo a dirigir. Ok? Olha só o que eu fiz. Eu trouxe esse comigo que ficaria lá no finalzinho da frase, insignificante, tá? Abandonado, e eu trouxe para antes, ou para o início da frase, ou para o meio da frase. Se esse comigo, que é uma circunstância aí de companhia, né? Com quem que ele aprendeu a dirigir? Essa companhia, se ela sai lá do final da frase e ela é alçada para o início ou para o meio da frase, aqui eu tenho o adjunto adverbial deslocado. Ok? Vou pensar em mais um exemplo aqui. Naquela bela manhã de setembro. Naquela bela manhã de setembro. Tá? Eu poderia dizer que eu saí para uma caminhada naquela bela manhã de setembro, tá? Eu saí naquela bela manhã de setembro. Mas eu também poderia dizer que naquela bela manhã de setembro eu saí. Então, naquela bela manhã de setembro, ele pode ficar no final da frase, como ele pode ficar logo no início. Isso é uma questão do que você quer enfatizar, de qual informação você quer que seja ali o principal. O que você quer trazer, o que você quer que o seu interlocutor escute primeiro, no que você quer que ele foque a atenção dele. Então, tudo é uma questão de intenção, tá? Isso é o adjunto adverbial deslocado. Se o adjunto adverbial que fica aqui, esse é o lugar preferido dele, tá? Depois do objeto, lá no final da frase, porque ele não é essencial para a estrutura. Ele pode ser essencial para o sentido que eu quero comunicar, mas para a estrutura ele não é essencial. Então ele fica no final. Mas, dependendo do sentido que você quer passar nessa frase aí, se você quiser que o adjunto adverbial venha aqui, ou aqui, ou aqui, você pode.
Mas isso vai ter consequência. Que consequência? Vírgula. Tem que ter vírgula, tá? Que é o nosso assunto. Então, naquela bela manhã de setembro, eu vi minha mãe. Comigo, Lucas aprendeu a dirigir, tá? Então, se você quer frisar essa informação circunstancial aí de com quem, onde, quando, para quê, por quê, com a companhia de quem, com qual instrumento, tá? De que modo. Se você quer frisar essa coisa e colocar no início ou no meio da sentença, taca vírgula ali, tá? Se for aqui, uma vírgula só. Mas se for aqui, duas. É informação entre vírgulas, tá? Vamos lá, então. A gente vai ter ainda alguns casos de maior complexidade ainda, tá? Aí a gente já precisa saber um pouco sobre o período composto. Tem o período composto por coordenação, tem o período composto por subordinação. Não é o foco dessa aula hoje, né? É necessário que vocês tenham um pouco dessa base aí para aprender, né, o uso da vírgula, mas eu vou dar uma rápida revisada aqui, tá? O que é o período composto? Isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, o SVO, quem fez o quê? Isso é o período simples. É aquele que é composto por apenas um núcleo verbal, tá? Apenas uma informação principal é dada ali, ok? Mas quando no mesmo período, sem ponto final, você vai e junta isso aqui com mais isso aqui, sendo que pode ser o mesmo sujeito, ou pode ser S1, S2, V1, V2, O1, O2. Quando no mesmo período você faz isso aqui, e aí então você coloca um ponto final, tá? Aqui eu já tenho período composto. Antes era simples, aqui eu tenho período composto. Tá? A gente faz isso o tempo todo na língua. O tempo todo. Tá? Quase quando... Assim que a gente já começa a desenvolver a fala, a gente do período simples, a gente já passa para o período composto. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Tá? Se você arrumar a cama, pode jogar futebol. Eu calcei o tênis e fui trabalhar. Minha gata derrubou a cadeira, por isso eu tive que interromper a gravação, baseado em fatos reais, tá? Todas essas informações aí que eu dei para vocês, né, a gente teve aí 2 informações em cada período, em cada fluxo de fala, tá? Essas informações, elas podem manter um grau de independência mais ou menos entre si, tá? Ou seja, essa poderia vir com ponto final, e logo depois eu poderia começar isso aqui e colocar um outro ponto final. Isso é um certo grau de independência sintática. Então, essa aqui não está agarrada nessa aqui. Não faz parte da estrutura dessa. Elas são independentes. Quando acontece de elas serem independentes, de uma poder simplesmente fechar ali com ponto final e a outra também, eu vou dizer que elas são orações coordenadas. Tá? Coordenadas. Elas estão juntas ali, são ordenadas juntas, por isso coordenadas, tá? E estão mais ou menos no mesmo patamar, na mesma hierarquia, no mesmo lugar hierárquico, tá? Mas quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, um sujeito 1, um verbo 1, um objeto 1, tá? E no lugar de um adjunto adverbial, eu quero colocar uma oração que tem exatamente o mesmo papel de um adjunto adverbial. Uma oração que funcione com este papel aqui. Então, uma oração que não vai ter a mesma independência dessa aqui,
tá? Não vai ter essa possibilidade de simplesmente colocar um ponto final aqui, até porque o adjunto adverbial, ele vem aqui junto com essa frase, ele é adjunto, não é ad separado, tá? Então é adjunto, ele está aqui, ele faz parte disso aqui, ok? Então não posso colocar um ponto final, o adjunto, ele não vem sozinho, beleza? Da mesma maneira que um adjunto adverbial não vem sozinho, uma oração que eu vou colocar oração para vocês não confundirem com objeto, tá? Uma oração que tenha papel de adjunto adverbial, ela também não pode vir sozinha. Ela faz parte dessa estrutura aqui. Ela está dependente dessa estrutura aqui. Eu não posso colocar um ponto final, porque se eu colocar um ponto final, isso aqui vai ficar sem sentido sozinho. Tá? Então, eu vou dizer que aqui eu tenho um período composto, porque vão ser duas orações, tá? A oração 1 e a oração 2, mas é um período composto por subordinação, porque ela está subordinada, ela obedece a essa aqui. Essa é a principal e essa está subordinada. Vocês já devem ter ouvido falar aí de algum patrão falando que eu trato bem todos os meus subordinados, ou seja, as pessoas que estão abaixo de mim numa escala hierárquica, tá? Essa oração está abaixo numa escala hierárquica, então ela é subordinada. Aqui é o período composto por subordinação e aqui é o período composto por coordenação. Mas isso é só uma revisão muito básica, tá, gente? É bom assistir uma aula melhor aí, uma aula voltada para esse assunto, para vocês poderem pegar. Beleza. Ainda dentro de período composto por subordinação, isso aqui foi só um exemplo. Existem outros períodos compostos por subordinação, tá? Algum exemplo aqui para vocês. Que não vai dar para vocês enxergarem, deixa eu chegar o quadro para cá. Isso aí que agora dá. Sujeito, verbo, objeto. Tá? E aqui, ou para o sujeito ou para o objeto, eu quero trazer uma característica. Eu quero trazer uma informação adicional. Vocês lembram? O aposto tem essa função, né? Eu posso também ter uma oração que desempenha a função do aposto. Eu posso ter uma oração adjetiva. Da mesma maneira que eu posso ter uma oração que tem função de adjunto adverbial, eu também posso ter função de oração, eu também posso ter uma oração adjetiva, com papel de aposto, que é quando eu digo, por exemplo, Pedro, que estuda muito, passou na prova. Esse que estuda muito é a oração adjetiva aqui, ó. Pedro passou na prova, essa é a informação principal. Que estuda muito veio como extra, veio como uma oração adjetiva para o quê? Para trazer uma característica, uma explicação, uma coisa a mais sobre quem é Pedro, tá? Que é o que estuda muito. Mas isso então não é a mesma coisa que aposto? Não, porque que estuda muito, a gente tem o estudo que é verbo ali, tá? Aposto seria Pedro, muito estudioso, passou na prova. Que aí não tem verbo no muito estudioso. Tá? Agora, que estuda muito, o estuda vai ser um verbo, né, que vai fazer com que esse trecho seja classificado como uma oração adjetiva. Ok? Esse é outro tipo de oração que é subordinada à principal. A gente tem essa aqui e a gente tem essa aqui. Tá? Nós temos uma terceira, mas essa terceira não é relevante para os nossos propósitos hoje. Ok? Então, vamos trabalhar com essas três situações aqui. As orações coordenadas, independentes, a oração que funciona como um advérbio da principal e a oração que funciona como um adjetivo para ou o sujeito ou o objeto. Eu poderia colocar uma oração adjetiva aqui também, tá? Caberia, não tem problema não. Vamos trabalhar com essas três aqui hoje. Por que saber isso aqui é importante para a vírgula? Por quê? Né? Nós temos 5 tipos de orações coordenadas. A gente tem as orações coordenadas aditivas, que vão trazer uma adição
só uma informação a mais mesmo, duas informações que se somam, tá? A gente vai ter as orações coordenadas alternativas, nós vamos ter as orações coordenadas adversativas, tá? As alternativas são aquelas que levam ou isso ou aquilo, ora ele quer tal coisa, ora ele quer a outra, tá? As adversativas vão ser aquelas que vão trazer uma oposição, um contraste, algo que quebra as expectativas, tá? Então, ela vive comprando sapatos novos, mas só anda com aquele. Quebrou a expectativa, né? Então, porque quando eu lanço para vocês que ela vive comprando sapatos novos, a expectativa é do quê? Que ela varie. A gente cria essa expectativa na cabeça, mas só anda com aquele, quebrou a expectativa, tá? Isso é a adversidade, é a oração coordenada adversativa. E perceba que a frase poderia muito bem ser: ela vive comprando sapatos novos, ponto. Só anda com aquele, ponto. Caberia escrever dessa maneira, tá? Porque elas são independentes, mais ou menos independentes. A gente vai ter ainda as orações coordenadas conclusivas, que são aquelas que levam portanto, por conseguinte, logo, então, tá? Pois, posposto, quando é o pois depois do verbo, ok? Então, quando eu digo para vocês que ela vive comprando sapatos novos, portanto, está sempre endividada. Aqui sim eu trouxe uma conclusão porque veio antes. Eu não quebrei expectativas. Eu trouxe uma conclusão do meu raciocínio, tá? E a gente ainda vai ter o quinto tipo, que são as orações coordenadas explicativas, tá? As orações coordenadas explicativas são aquelas que vão aparecer logo depois que você faz uma suposição, que você declara uma coisa que você supõe, uma hipótese sua. Por exemplo, acabei de sair do cinema com os meus amigos, tá? E aí eu viro e digo: deve ter chovido, porque o chão está molhado. Percebam que até na hora da fala a gente faria essa paradinha aí. Ah, deve ter chovido, porque o chão está molhado, tá? Olha só, eu fiz uma suposição, eu trouxe uma hipótese aí, e logo depois eu justifiquei a minha hipótese. Oração coordenada explicativa, tá? A oração coordenada explicativa vai aparecer também quando você justifica um pedido, uma ordem, um conselho, uma sugestão ou uma instrução que você vai dar para alguém, tá? A sua ordem ela poderia muito bem não vir com nenhuma justificativa, tá? Eu poderia dizer pré-aqueça o forno e evite abri-lo durante o processo. Acabou. Tá? Se eu estou no meio de uma receita de bolo, eu poderia dizer para você: pré-aqueça o forno e evite abri-lo durante o processo. Mas, né, até mesmo para te levar a cumprir essa instrução, esse conselho, eu posso justificar por que eu estou dando esse conselho, por que eu estou explicando isso. Que é porque o bolo corre o risco de ficar solado se você não fizer isso. Se você não fizer dessa maneira, tá? Porque queremos que o bolo fique airado, macio, ok? E aí eu justifico para você: pré-aqueça o forno e evite abri-lo durante o preparo, porque o bolo pode ficar solado se você não fizer dessa maneira. Aqui eu estou justificando para você oração coordenada explicativa, tá? Esses são os 5 tipos. Beleza, e a vírgula entra onde? A vírgula vai entrar aqui, tá? Entre duas orações coordenadas, a gente vai ter separando as duas ali uma vírgula e, às vezes, um conectivo. Antes, né, da segunda oração, uma vírgula e um conectivo, tá? O conectivo, ele, como eu já expliquei lá no início para vocês, ele é
não é obrigatório nesse caso aqui. Eu posso ter frases do tipo vim, vi, venci. Acordei, abri os olhos, levantei, vesti-me. Tudo isso aí, né, coordenado. Tudo com vírgula. Ok? Conectivo ele não é obrigatório. Às vezes ele aparece e ele é bom, mas ele não é obrigatório. A vírgula é. A vírgula é obrigatória, tá? Quando você está separando aí duas orações coordenadas. Então, antes de um porquê, antes de um mas, antes de um porém, antes de contudo, tá? Antes de entretanto, antes de portanto, por conseguinte, logo, antes de ou, tá? Antes dessas conjunções aí coordenativas, a gente precisa colocar a vírgula. Com exceção das orações coordenadas aditivas, tá? Quando a gente tem aqui, por exemplo, um e, a gente não coloca. A gente não coloca se S1 e S2 forem a mesma coisa. Ó. Se aqui for um S1, por exemplo, Pedro. Deixa eu pensar aqui. Pedro desenha seus amigos e gosta de presenteá-los. Pedro desenha seus amigos e gosta de presenteá-los. Quem é o sujeito de pinta seus amigos ou desenha seus amigos? Pedro. Gosta de presenteá-los. Também Pedro. O sujeito da primeira foi o mesmo sujeito da segunda. Não carece de vírgula. Não precisa de vírgula, tá? Agora, Pedro ama desenhar seus amigos. E eles gostam de posar para o amigo, tá? Aí a gente tem Pedro ama desenhar seus amigos e eles gostam de posar para ele, ok? O eles já não é mais Pedro. Pedro gosta de desenhar seus amigos. Eles amam posar para o amigo. Eles já é um outro sujeito. Aí eu tenho que tacar a vírgula aqui. Parece complexo, mas é só ler, né? Ler bastante, estudar bastante, fazer exercício, que vocês pegam isso daí, tá? Então, para separar duas orações coordenadas, a gente precisa colocar a vírgula, exceto quando temos o e o sujeito é igual, S1 e S1, tá? Bom, passemos adiante aí. Vocês lembram lá no início, né? Quando eu disse que o adjunto adverbial, se ele vier aqui, se ele vier aqui ou se ele vier aqui, ele precisa receber vírgula? Pois então, se a gente tem uma oração que tem o mesmo papel de um adjunto adverbial, é claro que ela também pode ser deslocada e é claro que quando ela for deslocada, ela também vai precisar receber as mesmas vírgulas que o adjunto precisa. Tá? Vou trazer alguns exemplos para vocês aí, então. Você poderá sair com seus amigos se tirar nota boa na prova. Você poderá sair com seus amigos ou você sairá, né, com seus amigos se tirar nota boa na prova. Esse se tirar nota boa na prova é o quê? A condição para a pessoa sair com os amigos, tá? É a circunstância de condição. Se eu opto por colocar esse trecho aqui no início, ou aqui, é vírgula, sem dúvida, tá? Então, se tirar nota boa, você poderá sair com seus amigos. Você, se tirar nota boa, poderá sair com seus amigos. Você poderá, se tirar nota boa, sair com seus amigos. Tá? Mais algum exemplo aqui para vocês. A resposta é ácido sulfúrico, conforme eu havia dito. Tá? Aquela pessoa que vai tirar a dúvida com o professor que quer mostrar que estava certo. Então, a resposta é ácido sulfúrico, conforme eu havia dito.
O conforme eu havia dito é uma oração subordinada adverbial, tá? Conformativa, porque tem essa coisa do conforme aí, conforme eu havia dito. Ela funciona como se fosse uma adjunta adverbial. Ela traz uma informação, um adendo, um a mais para essa frase. Essa pessoa poderia muito bem comunicar: a resposta é ácido sulfúrico, ponto final, acabou. Mas ela quer enfatizar o conforme eu havia dito. O conforme eu havia dito pode vir para cá. Conforme eu havia dito, a resposta é ácido sulfúrico. A resposta, conforme eu havia dito, é ácido sulfúrico. A resposta é, conforme eu havia dito, ácido sulfúrico. Tá? Então aí, se a pessoa optar por fazer esse movimento de passar a oração subordinada para o início, ou entre sujeito e verbo, ou entre verbo e objeto, a gente vai precisar colocar a vírgula ali, ou as vírgulas ali, se tiver no meio. Tá? Uma vírgula se estiver no início, duas vírgulas se essa informação estiver no meio. Que mais? Aqui, no caso da oração adjetiva, tá? A oração adjetiva é aquela que começa com que, normalmente. Não é sempre, mas normalmente ela começa com que, tá? Então, minha gata, que solta muitos pelos, tem causado alergia. Tem me causado alergia. Minha gata, que solta muitos pelos, tem me causado alergia. Tá? Essa informação ela pode vir sem pausa nenhuma, ela pode vir direto, num fluxo só de fala. Minha gata que solta muitos pelos tem me causado alergia. Ou eu posso parar, né, dar uma paradinha antes e uma depois dessa informação dos pelos aí, e vai virar outra coisa. Minha gata que solta muitos pelos tem me causado alergia. Percebam que no primeiro caso eu tenho aí a necessidade de especificar qual gata. Porque parece que eu tenho mais de uma. E é a minha gata que solta muitos pelos, não é a outra. Tá? E aí nessa frase aí, a gente tem uma oração adjetiva que restringe, ela especifica. Eu preciso especificar qual das minhas gatas que tem me causado alergia. E aí eu não preciso de vírgula, porque essa informação é obrigatória. Né? Às vezes eu tenho 5 gatas e eu quero dizer que é a minha gata que solta pelos, que solta muitos pelos, tá? Agora, se eu viro para vocês e eu tenho uma gata só, tá? Eu quero dizer que ela tem me causado alergia, aí essa informação dos pelos passa a ser desnecessária. Ela vai servir para eu enfatizar por que da alergia, por que eu tô sentindo, por que eu tô tendo esse problema, tá? Mas ela é desnecessária, porque eu só tenho uma gata. Então, minha gata tem me causado alergia. Acabou. É a informação que eu precisava. Tá? E esse que solta muitos pelos? Ele vai entrar aí para justamente trazer uma explicação adicional. Percebam que a vírgula ela serve muito para isso, para informações adicionais, para coisas que não fazem parte da estrutura obrigatória de informação da frase. Então, é algo que você opta por colocar, mas que não faria 100% de falta se não fosse colocado, tá? Então, olha só. Minha gata tem causado alergia. Minha gata, que solta muitos pelos, tem me causado alergia, tá? O que solta muitos pelos, se for uma informação não essencial, se você só tiver uma gata, se você estiver apenas dando uma explicação, vírgula. Se for uma informação obrigatória, se você quiser restringir, sem vírgula. Tá? Então, vamos supor aqui que a gente tenha 2 Mateus numa sala. Tá? O Mateus que usa topete foi chamado para a direção. Tá? Aqui eu não posso colocar vírgula porque eu estou diferenciando os Mateus. Agora, se só tem um Mateus na sala, Mateus, que usa topete, foi chamado à direção.
aí vai entrar a vírgula porque não é mais essencial. É isso, até a próxima.